Olá pessoal, então vamos continuar aqui, né, nas nossas aulas sobre fisiologia humana, né? Vamos começar hoje a falar sobre uma área dentro da fisiologia que a gente conhece, na verdade, como bioeletrogênese, tá? Que basicamente é a geração de eletricidade pelas células. Isso, pessoal, foi um marco, mas um marco mesmo na evolução. Por quê? Porque a capacidade de gerar eletricidade permite que as células se comuniquem, tá? Então as células utilizam a eletricidade para se comunicar. E comunicação é tudo, né? A comunicação permite até o que a gente chama de movimento, né? Permite o nosso movimento, mas também permite raciocínio, também permite, bom, tudo o que o nosso sistema nervoso central faz, né? Tudo que o nosso cérebro faz, né? A geração de eletricidade, ele é responsável, é basicamente sinônimo de animal, né? A questão da geração de eletricidade, porque movimento, raciocínio, coordenação de todos os sistemas corpóreos, ele é feito através de comunicação, né? E basicamente essa comunicação ela é feita através da eletricidade. Tá? Então, a gente vai começar uma parte aqui que a gente chama de bioeletrogênese, que está dentro também da fisiologia celular. Tá? Então vamos falar um pouquinho dentro de um contexto geral sobre bioeletrogênese, né? Então a importância disso, que nem a gente estava falando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação através de eletricidade e vamos falar como que essa comunicação acontece, né? O que é essa eletricidade num contexto de uma célula. Tá? Então, a eletricidade nos neurônios permite a formação do que a gente chama de impulso nervoso. Então essa eletricidade ela navega entre as células através do que a gente chama de impulso nervoso ou também de potencial de ação. Acredito que vocês já pelo menos ouviram falar disso, né? Então esse impulso nervoso e o potencial de ação ele acontece numa célula especial, né, chamada de neurônio. A gente tem uma grande quantidade e formas diferentes, tipos diferentes de neurônios, tá? Então são essas células que produzem a eletricidade e se comunicam através da eletricidade. E ao longo, na verdade, dessas células, a eletricidade se propaga através do que a gente chama de impulso nervoso ou potencial de ação, tá? Então, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, todo o funcionamento do sistema nervoso central depende, na verdade, dessa eletricidade e depende da comunicação através do potencial de ação. Então, toda a organização do sistema nervoso central, ela só é possível através, ou na verdade, devido à presença da eletricidade e da comunicação. Tá? Então, a gente vai estudar em maiores detalhes as estruturas do sistema nervoso central, mais para frente, né, quando a gente entrar diretamente dentro da neurofisiologia. Isso aqui é uma figura representativa da estrutura de funcionamento do sistema nervoso central, da organização e funcionamento dele, né, mas a gente vai ver isso em grandes detalhes lá dentro da neurofisiologia. O foco aqui é a eletricidade, claro que é gerada dentro dos neurônios, mas essa organização macro do sistema nervoso central a gente vai ver futuramente, tá bom? Então, aqui estão a célula, né, a célula principal do sistema nervoso central. Essa célula do sistema nervoso central é chamada de neurônio, né, é a célula que permite a formação da eletricidade e que permite a comunicação entre elas. Então, aqui você teria um neurônio. O neurônio parece essa célula parece um monstrinho, né, a célula monstrinho. É um neurônio, tá? Ele tem diferentes porções. Ele tem aqui o que a gente chama de corpo celular, tá? No corpo celular tem os seus prolongamentos que a gente chama de dendritos. Né? Dentro do corpo celular está o núcleo da célula, porque quem não, o neurônio é uma célula. Né? Depois tem um axônio. Tá? A maioria a maioria, tá? Não todas, mas a maioria dos neurônios eles são cobertos por uma que a gente chama de bainha de mielina, que é um isolante elétrico. Tá? A gente vai ver a importância disso no futuro, né? Para a velocidade de propagação do impulso nervoso. Né? Então aqui tá. Então esse é o neurônio, o corpo celular com o núcleo dele, os dendritos, o axônio e essa bainha de mielina, que na verdade é formada por outros tipos de células. São células que envolvem o neurônio que formam realmente a bainha de mielina.
A comunicação entre dois neurônios é feita através do que a gente chama de sinapse. Tá? Que é quase o contato, não é o contato direto, né? Não encosta um neurônio no outro, na verdade existe um espaço aqui entre eles. A gente vai ver em detalhes como uma sinapse efetivamente funciona, então aqui está a sinapse, a gente vai ver detalhes do funcionamento dela também para frente. Tá? Por isso essa aqui é uma parte só introdutória. Ok? Então os neurônios têm os mais diferentes tipos, né? Então aqui são os neurônios sensoriais, que têm as formas mais estranhas, né, possíveis. A gente tem aqui um neurônio, né, se eu não me engano esse aqui é o neurônio do cerebelo, que tem ali chamados de interneurônios, né, que faz a comunicação entre o neurônio sensorial e motor, entre outras estruturas, que forma uma grande árvore aqui, né? Então esse neurônio aqui ele é muito interessante, forma uma grande árvore. E tem essa forma comum, né, do neurônio que a gente conhece, são os neurônios referentes, muitos neurônios motores, que é corpo celular, dendritos, axônio formado por de mielina, né, e as terminações aqui dos axônios que se fazem sinapses. Essa é a forma padrão, na verdade, dos neurônios. Tá? Então são essas células que conduzem e produzem eletricidade. Tá? Bom, mas não são só as células nervosas, o sistema nervoso central, que produzem e se comunicam através da eletricidade. As células musculares também. E, na verdade, é assim que a contração muscular realmente acontece. Tá? E a gente vai ver exatamente como uma contração muscular acontece no final dessa, dessa, dessas aulas aqui, tá? Desse módulo de fisiologia celular bioeletrogênese. Então essas células têm a capacidade de produzir e propagar a eletricidade através do potencial de ação, ou também chamado de impulso nervoso, como a gente disse, tá bom? Então são todos, eles se comunicam e têm a capacidade de propagar impulsos elétricos e realizam essas sinalizações elétricas, né? Então o que acontece? Qual é a base da produção de eletricidade dentro de uma célula? A base da produção de eletricidade é a própria membrana celular. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui, o principal, primeiro conceito sobre eletricidade em seres vivos é potencial de membrana, né? Ou seja, está relacionado diretamente à membrana plasmática. Por quê? Porque a membrana plasmática ela é permeável a várias substâncias, gases, então várias moléculas, mas ela é impermeável a outras. Então, por exemplo, ó, o oxigênio, CO2, N2, benzeno atravessa diretamente a membrana. A água, o glicerol e o etanol também atravessa diretamente a membrana plasmática. Porém, moléculas maiores, como aminoácidos, glicose, nucleotídeos, não atravessam a membrana, não tem condição, não conseguem atravessar a membrana. Assim como, por exemplo, os íons. Os íons também não atravessam a membrana. E nos íons está o centro da formação do potencial de membrana, o início da formação da eletricidade e propagação de impulso. Por quê? Basicamente é o seguinte, se você tem de um lado da membrana um monte, por exemplo, de íons de carga positiva, tá vendo aqui? É positivo, 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 positivo. Um lado da membrana fica com carga elétrica positiva, é que nem uma bateria. Polo positivo, polo negativo. Basicamente, se acumula íons positivos de um lado, essa parte da membrana fica positiva. Se você acumula íons da outra carga, por exemplo, negativo, um monte de Cl- e um monte aqui de HCO3- do outro lado, a gente fala que esse outro lado da membrana está negativo. Tá? Então agora a membrana está polarizada. O que acontece se você abrir um caminho, um canal, por exemplo, iônico, que a gente chama, né, de íons? Significa que o íon vai passar e a eletricidade em ambos os lados da membrana vai se igualar. Então a essência, na verdade, da propagação da eletricidade ao longo da membrana plasmática dos neurônios ou células musculares é essa diferença da concentração de íons de um lado ao outro. Então você tem íons positivos de um lado e íon negativo do outro. Pronto. Agora você tem potencial de membrana. É isso que a gente chama de potencial de membrana. Tá? Então, e é isso que acontece na maioria das membranas, o potencial de membrana. Você tem lá cátions, são cargas positivas, ânions são cargas negativas, e ó, você tem concentração intracelular e extracelular. Percebam que ó, o sódio, Na+, né, na verdade o Na+, né, o sódio, ele tem uma concentração muito maior fora da célula, ó, 145 milimolares, e de 5 a 15 na parte o quê? Na parte interna. Agora, o potássio tem uma concentração muito maior dentro da célula.
né? O que mais? O magnésio é um pouco maior fora, aqui é um pouco só, maior fora. O cálcio, ele é maior é fora também, desculpa. Tem que ser fora, depois a gente vai entender melhor. O H+, ele tem uma maior concentração, aí tá meio equilibrado, né? 7, mais ou menos, tem que ter duas, não, tá meio equilibrado, não tem duas casas não. Mas é um pouco maior ainda parecendo que dentro fora da célula. O cloreto, por exemplo, ó, tem uma concentração bem maior aonde, ó? Fora da célula, tá? Então você tem essas diferentes cátions com carga positiva e os ânions com carga negativa com diferentes concentrações dentro de uma célula. Na verdade, dentro e fora, né? Comparativo dentro e fora. É isso que faz com que a célula fique, por exemplo, positivo fora e negativo dentro ou vice-versa. Tá? É a soma da concentração de todos esses íons aqui. Isso gera o que a gente chama de potencial de membrana, ou seja, tem uma célula aqui, positivo fora, negativo dentro, por exemplo. Tá? Como os polos de uma bateria. Legal, né? Então você tem um potencial de membrana e se você permitir a passagem dos íons, o que vai acontecer? Vai igualar. Tá? Então você tem dentro de uma célula, na verdade entre a porção interna e externa da célula, duas forças. Uma das forças é isso que a gente chama de potencial de membrana, que é a diferença da concentração de íons, né? Com cargas distintas. Então, por exemplo, aqui você tem parte externa da célula, um monte de íon positivo, e na parte interna pouco íon positivo. Então, basicamente, a carga elétrica resultante é positivo, por exemplo, na parte externa e negativo na parte interna. Então a célula é positiva fora e negativa dentro. Então isso é potencial elétrico. E você tem também aquela potencial osmótico. Lembra que a gente estava falando, que vocês viram, na verdade, em outras disciplinas, por exemplo, biologia celular, que é diferente de concentração. Então, por exemplo, você tem um íon, aqui não vou colocar carga elétrica, vou colocar íon, vai Na, tem um monte de Na de um lado na parte externa e pouco no outro lado na parte interna, essas moléculas ela tende a ir em direção à menor região de concentração, ou seja, a difusão, né, ela tende a ir de uma área de maior concentração para de menor concentração. Osmose é outra coisa, tá? Tipo, é o movimento da água, do fluido, de potencial osmótico e tudo mais. Aqui, na verdade, é a difusão de íons, né? Então, você tem duas forças aqui. Primeiro é a força elétrica. Significa o seguinte, se você tem muito íons positivo fora e poucos íons positivos dentro da célula, e você tem esses íons aqui, nesta região, na região fora, você abre um canal aqui, permite o movimento das cargas positivas, rapidamente essa carga positiva vai entrar na célula. Por que ela vai entrar? Ela vai entrar por uma força elétrica e porque ela está indo a favor também da difusão. Então você tem uma força elétrica de E, de elétrico, e difusão, tá? Porque ela está indo da região mais concentrada para menos concentrada. Agora, se você tiver essa situação aqui, onde você tem um monte de carga positiva fora, né, no interior, desculpa, da célula, e pouca fora da célula, se você abrir esse canal, o que vai acontecer, ó, é que vai sair poucos íons. Por que o íon sai? Olha que interessante. Porque você tem muito íons na parte negativa e aqui a parte positiva. Então a força de repelir esses íons positivos é grande. Então você tem pouca força elétrica. Então desse lado B aqui a parte elétrica é fraca, né? Porque está indo contra o gradiente elétrico positivo, está indo contra o positivo. Então a força elétrica é fraca. Mas você vai ter uma forte força do que? De difusão. Por quê? Você tem poucos íons positivos desse lado, é muito, quer dizer, desse lado, e poucos do outro lado. Então, é uma tendência desses íons ir para uma região de baixa concentração. Tá? Então, nesse caso, você tem duas forças aqui dentro. Primeiro, a força elétrica, é o que a gente chama de potencial de membrana, que é o foco aqui, e você tem a difusão. Né? Então, qualquer substância ela vai de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. É por isso que se uma pessoa estiver num quarto, a pessoa do outro lado do quarto abrir um perfume, daqui a pouco você está do outro lado do quarto e vai sentir o perfume. Por quê? Porque o cheiro do perfume, as moléculas do perfume vai se difundir de uma área de maior concentração, que é do frasco,
até você, uma área de menor concentração, você consegue perceber através do olfato o cheiro dele. Tá? Então, duas forças elétricas de difusão, o foco aqui é a força elétrica. Tá? Então, é isso que acontece nas células de potencial de membrana. Você vai ter uma concentração de íons de um lado maior que a concentração de íons do outro. É assim que forma-se o que a gente chama de potencial de membrana. Aqui, ó, você tem uma grande quantidade de cargas elétricas positivas de um lado e uma grande quantidade de cargas negativas do outro. A diferença de potencial faz com que esse lado seja positivo e esse lado seja negativo. Ah, mas da onde vem esses sinais mais ou menos? São os íons, né? Por exemplo, a Na+, tem carga positiva, Cl- menos tem carga negativa. Então tudo depende do quê? Da quantidade de íons e quais íons, os tipos dos íons que está desse lado e a quantidade e quais íons estão do outro lado. Tá? Exatamente isso. Então, os fatores que influenciam o potencial de membrana, né? Então, se a distribuição desiguais dos íons, né? Então, distribuição desigual, você tem que ter diferentes íons em diferentes regiões da membrana. E a diferença de permeabilidade da própria membrana também é importante, né? Então, significa o quê? Significa que uma membrana ela pode ser permeável num primeiro momento apenas ao sódio ou apenas ao cloreto. Tá? Então você tem canais específicos. A gente vai ver isso em maiores detalhes futuramente, mas é importante vocês saberem a partir deste momento que você tem canais específicos. Você não vai abrir um canal e passar tudo. Você abre um canal na membrana e vai passar só sódio, ou só cloreto, ou só cálcio, ou só potássio. Então os canais de membrana que está falando aqui, eles são seletivos. Tá? Deixa passar só um tipo de íon. Ok? Então aqui você tem um canal de potássio, e aqui você tem uma bomba de sódio e potássio, e aqui você tem um canal de sódio. Olha que legal, tá? E aí você tem o que? Diferença de concentração de íons, tanto fora quanto dentro. Olha dentro da membrana. Na membrana você tem um monte de potássio, K+, 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 K+. E fora das células tem um monte de sódio, 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 Na+, 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 tá? O interessante é vocês saberem o seguinte neste momento, no potencial de equilíbrio de todas as membranas plasmáticas do neurônio, que significa que é o seguinte, quando está em equilíbrio a membrana, significa que não tem despolarização, está tudo em equilíbrio, significa que a concentração de íons é diferente entre os dois lados. Tá? Normalmente está ali em torno de menos 70 milivolts. Menos 70 por quê? Porque o eixo se você fosse medir efetivamente com voltímetro, um dos polos está interno, então você é sempre se baseando na parte interna para a parte externa. Na parte interna da célula é sempre negativo, quando está em repouso. E a parte externa é sempre positiva. Tá? É negativa a parte interna porque tem muito cloreto na parte interna e tem muitas proteínas com cargas elétricas negativas, entre outras coisas, no interior da célula, que tem carga elétrica negativa. Então o resultante em termos de carga elétrica no interior da célula é sempre negativo. Na parte externa é positivo, tá? Principalmente pela alta concentração de Na+, tá? De sódio na parte interna. Então, quando você coloca um voltímetro, se baseando primeiro na parte interna, que tem um monte de íons negativos, com a parte externa, a diferença de potencial fica em torno de menos 70 milivolts. Nesse caso, a gente diz que a membrana está em equilíbrio. A célula está em repouso, digamos assim. Tá? Isso é importante porque depois a gente vai falar de despolarização e do impulso. Essa despolarização ela vai andando ao longo da membrana. Né? Então, é importante a gente saber esse potencial de equilíbrio aqui. Guardem isso, menos 70 milivolts, potencial de equilíbrio, membrana em repouso, tá? E é isso que vocês vão ter que decorar tudo também. Sódio parte externa, potássio parte interna. Isso aqui eu vou falar depois, mas é bomba de sódio e potássio, né? Essa é uma bomba que utiliza ATP e fica jogando continuamente sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. É por isso que esse potencial é criado. Tá? Na verdade, é até melhor falar agora. Por que acumula-se tanto sódio fora e tanto potássio dentro da célula e cria-se o potencial de equilíbrio? Pela atuação da bomba de sódio e potássio. Tá? Então essa bomba fica utilizando energia, ou seja, fica hidrolisando o ATP, libera ADP, utiliza a energia para quê? Para ficar criando, né, esse gradiente de potencial, esse potencial.
Quando você permite o movimento dos íons, né, por exemplo, você pode permitir o movimento dos íons de qual forma? Abrindo os canais de sódio. Abriu o canal de sódio, o sódio entra para a célula e qual que é o potencial de membrana? Se iguala, fica zero. Aqui, ó, diferença de potencial. Só que é uma membrana despolarizada. Uma membrana despolarizada, o sódio entrou, equilibrou o potencial, agora fica 0, 0. É como se agora as cargas elétricas interna e externa são iguais, tá? Vou colocar um igual aqui, ao invés de colocar positivo, né? Igual. Tá? Você não tem diferença de potencial elétrico. Tá? É como se a pilha tivesse descarregada. Uma pilha, uma bateria descarregada, né? Quando se ela está carregada, você tem o polo positivo e o polo negativo. Se ela descarregou, não tem diferença de potencial. É simplesmente igual para os ambos os lados. Tá? Aqui é um gráfico mostrando isso, né? Depois isso aqui a gente vai ver em mais detalhes. Ó, uma membrana polarizada, então menos 70, né? Então aqui está menos 70, diferença de potencial interna e externa. Despolariza, o que acontece? Você tende a igualar, né? Chega próximo a zero aqui, então despolarizou. E aqui ela pode hiperpolarizar, ou seja, pode acumular muito mais íons, tanto na parte interna ou na parte externa, ao ponto que a diferença de potencial fica maior que menos 70, né? Fica lá menos 80, por exemplo. Então aqui a membrana está hiperpolarizada. A gente vai falar dessa hiperpolarização de membrana no futuro, tá bom? Então, aqui é um caso que eu já abri aqui, na verdade, até os canais de potássio, né? Então aqui primeiro eu abri o canal de sódio, o canal de potássio. O canal de potássio, o potássio sai. Por que o potássio sai da célula? Se a diferença de potencial elétrico está zero. O potássio vai sair porque a concentração dele é muito maior dentro do que fora. Então automaticamente ele acaba saindo, né? Porque ele está indo numa região de alta concentração para uma de baixa concentração. E aí, veja que o potencial de membrana se inverte, né? Você polariza a membrana de novo, mas você está invertendo agora, ou seja, a parte interna ficou muito mais positiva do que a parte externa, tá? Porque você abriu exatamente o que? O canal de potássio. Então a membrana está polarizada de novo, mas com sinais invertidos, né? Para você equilibrar todo o processo de novo, o que você vai ter que fazer? Ativar a bomba de sódio e potássio. Aí a bomba de sódio e potássio pega o sódio e joga para fora, e pega o potássio e joga para dentro de novo, tá? E aí você pega esse reloginho e volta lá para o menos 70, né? Então é a bomba de sódio e potássio que faz a repolarização para o estado inicial, digamos assim. Depois a gente vai ver essa despolarização de membranas perfeitamente. Mas aqui é só para vocês saberem, tem que decorar esse potencial de membrana, né, que seria a diferença de potencial entre ambos os lados da membrana, diferença de concentrações de íons. É isso, pessoal. Então vamos para. Daqui a pouquinho a gente vai para a próxima.